Como a gente vai ver aqui, às vezes só a oração não é suficiente para quebrar as cadeias, para que a gente alcance a nossa bênção, a nossa vitória. Porque tem, na Bíblia fala que tem caça de demônio, então tem demônio só sai com jejum e oração. Só a oração, porque o diabo ele já é resistente, né? O diabo ele faz de tudo, sabe? Então assim, quando tem muita resistência, alguma coisa muito forte, aí a gente tem que orar e jejuar também. Alguém sabe o que é jejum? Que alguém poderia explicar o que é jejum? Jejum ele fortalece, nos fortalece, né, espiritualmente, de como ele falou, jejum quebra barreiras, né? O jejum, são certas castas que realmente só são quebradas através de oração e jejum, né? É algo que realmente é importante na nossa vida. Aqui fala assim que jejum é como a abstinência, ou seja, abstinência é tipo assim, você se priva de alguma coisa. Então jejum é alguma coisa que você se priva. Tipo, a gente vai ver aqui os tipos de jejum que tem. Então jejum é esse, é se privar de algum alimento físico, né? No caso, alimento para o nosso corpo, né? O nosso caso é alimento para o nosso corpo. Então, jejum é aquele que você deixa de comer. A gente vai ver aqui também que tem uns tipos de jejum. No entanto, o jejum não consiste somente em uma atitude exterior de abstinência de alimentos. Ele vai muito além. Na verdade, o jejum deve começar em nosso interior, com uma atitude íntima de quebrantamento e humilhação diante de Deus. E a decisão de obedecê-lo, buscando a sua justiça. Ou seja, quando a gente toma uma decisão para jejuar, na verdade a gente primeiro tem que mudar dentro de nós, né? Aquele vontade. Porque a gente não vai jejuar só por nada, né? Se alguém falar, eu vou jejuar porque eu só tenho que jejuar, eu não acredito. Então a gente sempre jejua porque alguma coisa está nos afligindo, alguma coisa a gente quer alcançar. Pode ser espiritualmente, pode ser familiar, pode ser todas as áreas, mas a gente toma dentro da gente, nosso interior, aquela decisão, né? Eu vou jejuar, eu vou buscar, eu vou clamar, eu vou me humilhar diante de Deus, né? Então, o jejum é isso, o jejum sempre começa dentro de nós, né? Aquela decisão, né? Quebrantamento, humilhar diante de Deus. Então, o jejum e oração, tudo é possível, não tem barreira que fique. Então é isso. Porque se a gente faz jejum, tipo, pra mostrar, ou só porque eu quero fazer algo exterior, é tipo se fosse uma religiosidade, né? Como se fosse uma religiosidade, então a igreja de Deus não se agrada de jejum assim. Tem que ser aquele jejum que você tá determinado por algum alvo, né? Sempre tem que ter um alvo, tem que ter um propósito, porque eu vou jejuar pra alcançar, né? Sempre tem que ter este daí. Pra começar, a gente vai ler Mateus 6, que fala um pouco aqui, acho que é do 16 ao 19, só vou terminar aqui, capítulo 6. E a Gisele tá chamando? Tá na escola. É Mateus o quê? Mateus 6, 16. Capítulo 6, do 16 ao 19. Não, até o 18. Que aqui Jesus nos ensina, né? Fala sobre o jejum. Como que tem que ser o jejum? Que agrada a Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 16 ao 19. Ao 18, 19. Até o 18. Encontrou? Faz assim. Quando jejuardes, não vos mostreis entristecido como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, põe óleo na cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos homens que estão jejuando, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. Então assim, quando a gente faz jejum, a gente não vai ficar morrendo. Tem gente que faz jejum
Ai, eu vou... fica reclamando, murmurando, falava pra todo mundo, né? Ó, todo jejum, blá, blá, blá. Tipo, é hipocrisia isso, né? Tipo, você tá se exaltando, né? E o jejum é o contrário, a gente tá até se humilhando, né? O jejum é pra se humilhar diante de Deus. Então, Jesus fala que quando a gente estiver jejuando, no máximo, só você, né, claro, a sua família se perguntar, às vezes sua mãe fala, por que você não tá comendo? Ai, não, as pessoas, que você chega na casa de alguém, né, claro... Eu pergunto pra ela, mas às vezes eu nem pergunto que já desconfio, né? Acho que ela tá não, me dá raiva às vezes porque eu chego na casa de alguém e a pessoa fica insistindo, sabe? Aí você, por quê? Mas por quê? Aí você é obrigada a falar. Vai explicar por quê, né? Minha avó, ela acha que eu sou... Porque na verdade eles não têm culpa, né? Assim, mas assim, sabe tanto insistir? Aí você acaba falando, eu falo, Deus, eu vou fazer o quê? Eu vou falar, eu não posso mentir. Eu vou falar que tô, mas né? Minha avó acha que eu sou frescurento, porque sempre que eu vou lá, aí eu falo, vó, não quero ir lá. Mas por que você não vai comer? Mas Tá eu esqueço, recusando a ela minha perguntou de comida? novo, Não você sei já o tá quê. coroando, acabou? Aí eu deixo ela na dúvida, não explico Ela fala nada. assim, Tem que falar, esse povo doido, pra que isso, né? Eu imagino as pessoas falando assim, porque Meus sempre... colegas do trabalho Aí falam eu isso. falei, Eu tenho raiva às vezes, não pela jejuar, né? Porque se é preciso, né? Eu não sou contra. Mas às vezes eu tenho raiva, porque às vezes é assim, quando eu faço alguma coisa gostosa, eu demoro pra fazer coisa gostosa. Quando eu faço, Tá caindo todo dia. ela tá jejuando, aí fica lá Não, na e vida sempre dele. é assim, quando a gente tá de jejum, acontece. Eu a gente falei Aí só eu vou lá na pra casa, Porque a gente não pode, pra aí quebrar quando os ela jejum. para de fazer, de jejuar, Você pode... eu não faço mais nada, mas não é sempre mas não é porque eu não quero fazer, porque às vezes eu não tenho os ingredientes pra fazer. Eu já usei, entendeu? Aí ninguém Mas come. sempre assim, Aí não tem quando a gente como tá de estragar. doce, aparece um monte de doce. Quando você tá de carne, aparece duas de carne. Então, Aí eu achei de alguma estranho, coisa eu pode achei ter. estranho. Um dia que eu fiz o bolo de cenoura pus a coberturinhazinha em cima, né, de chocolate. E o bolo do mesmo jeito, ela falou, ué, tá não tá comendo. E ela olhou assim, ela chegou e eu assim, nossa, mas que bolo bonito. E eu pensei que ela ia comer, mas não falou nada. No outro dia foi trabalhar, olhei ela na geladeira. Você olha assim duas vezes, né, Karina? É. Pode pegar assim. O bolo do mesmo jeito, eu falei, tá jejuando. Aí você me pergunta. Eu falei, tem que aproveitar, a gente faz coisinha gostosa, mas não ia adivinhar que ela tava, mas não tinha feito. Então é isso, o jejum pra Deus tem que ser jejum secreto. Tipo de padre, né? Não pode estar falando, né, também. Tem que ser igual o padre, tem que ser... Pode falar o porquê você tá fazendo, né? Não, você pode até falar, mas eu tô falando, só se alguém perguntar, tipo, né? Você não vai estar espalhando pra rua toda que tá de jejum. Ou você vai chegar na casa de alguém, tipo, aquela cara de quem, como é que fala? geralmente a gente acaba falando, tô fazendo um propósito, né? Geralmente faz um propósito, em vez de falar, tô fazendo jejum, né? Porque se a pessoa não explicar, não souber, a gente... E eles falam aqui pra gente também não ficar igual os hipócritas, quando tá jejuando, eles mostram na cara que tá jejuando, né? Tá com fome. Porque fica... Ai, meu Deus, doidado, porque não é fácil. Porque às vezes tem jejum, né? Tem gente que faz jejum, o jejum sobrenatural, que é o jejum tipo. Você não come nada, né? Nem o alimento, nem água. Assim. Então eu acredito que deve ser esse jejum que pesa mais, assim, né? Porque se a gente estiver fraco espiritualmente, o jejum, a carne ela grita, né? A carne é manhosa, a carne é preguiçosa. Então ela grita, né, a carne, sabe? Aí por isso que pode ser que alguém fique assim, ai meu Deus do céu, eu preciso comer. Só que a gente não deve estar mostrando assim, né? Só no caso seu líder, né? Tipo, aqui na gente, né? Mas não tá mostrando pra todo mundo. Qual é a necessidade do jejum? Agora eu vou falar. Gente, eu consigo pesar todas as coisas. Na criação, Deus formou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Ou seja, um ser constituído de 3 partes, né? A gente tem o corpo, a alma e o espírito. Então, a vontade de Deus era que o nosso espírito se conectasse com o espírito de Deus, né? Então, isso, na criação, Deus ele criou o homem, a mulher, claro, a imagem e semelhança dele, né? Para ele ter um relacionamento, né? Como? Através do nosso espírito, né? Porque é através do nosso espírito humano, que o espírito de Deus... É através do nosso espírito humano que a gente se conecta com o espírito de Deus, né? Então, o propósito de Deus era esse. Mas aí quando Adão pecou, né? Desobedeceu a Deus, por causa dele a gente sofreu, né? Todo esse processo que a gente nos separamos de Deus, né? Por causa do pecado, por causa de um homem, né?
Engraçado que por causa de um homem a humanidade foi destruída. Por causa de um homem também, que é Jesus, né? Foi salva, né? A palavra fala. Então, assim, hoje é tudo ao contrário, né? Na verdade, era pra ser assim, o Espírito de Deus reinar sobre nós, né? A nossa alma ser serva e o nosso corpo ser escravo, né? Mas hoje no mundo tá tudo bagunçado, né? Na verdade, o corpo que reina, né? Se você fazer a vontade do corpo que fala a carne, né? A vontade da carne e a alma serva e o espírito inativo, morto, né? Por causa do pecado. Então, por causa disso, por causa do pecado que aconteceu. Tá, e o que é que tem a ver? Talvez vocês estão perguntando, o que é que tem a ver isso com o jejum, né? Então, o jejum, ele nos leva do natural pro espiritual, né? Então, a gente mata a vontade da nossa carne para que o nosso espírito possa estar vivificado no Espírito de Deus, né? O Espírito Santo nos vivifica. Quando a nossa carne tá morta, né? Morta que eu falo assim, sabe? Você já não tá mais fazendo a vontade da carne, né? A gente vai ver aqui acho que é em Gálatas, né? Que tem, fala sobre o que é a carne e o que é o Espírito Santo, né? Qual é a vontade. Então, dando vida ao espírito humano, o Senhor nos leva, né? O homem natural ao espiritual. Então, no jejum, nós exercitamos a nossa nova criatura, subjugando a vontade da carne, a vontade do espírito. Então, no jejum, quando a gente se converte, a gente tem que estar jejuando, né? Para nos fortalecer, quebrar a vontade da carne. Porque no início da conversão, a gente pode cair, né? Assim, se a gente ficar fraco, então tem que orar bastante, jejuar bastante, né? Então, é através do jejum que a gente mata a vontade da nossa carne e a gente passa a fazer a vontade do Espírito Santo, né? A gente vive no Espírito, faz a vontade do Espírito Santo, né? Há também o caso de certas montanhas, ou seja, a gente jejua não só porque a gente tem que também matar a vontade da carne, mas também por causa de resistência, algum alvo que eu tinha falado que a gente quer alcançar, alguma vitória que a gente quer alcançar, então a gente vai fazer um jejum, porque como tem na palavra de Deus, acho que é Marcos ou é Mateus? Não é Marcos. Marcos 9:23 fala que tem casas de demônios para sair com jejum e oração. Então a gente ora também para que alcançar algum alvo, né? Tem algum entendimento espiritualmente, né? Porque tudo é espiritual. Tudo que acontece no mundo natural é reflexo no mundo espiritual, né? Então a gente primeiro tem que vencer lá no espiritual para que possa acontecer aqui na Terra. Então é muito sério esse negócio. Muito sério. A gente vai ler Gálatas, capítulo 5. Aqui fala sobre... Tá no comecinho, tá? Não? É depois de Coríntios. Fala os frutos da carne e os frutos do Espírito. Coríntios 2. Depois. Tá mais pra cima. É. Depois de 2 Coríntios. Capítulo 5. A gente vai ler do versículo 16 até o 26, né? 22. Até o 22. Até o 24. Chega. Achou? É o Chega. Versículo aqui? 16. Fala sobre a obra daquele. Diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se dois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestadas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, disserções, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas
semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Então aqui fala pra gente não viver na carne, mas viver no espírito, né? Porque a vontade da carne é pecaminosa, né? A vontade da carne é... né? Quando a gente era da carne do mundo, a gente tinha o quê? A gente tinha ódio, raiva daquela pessoa. A gente pegava aquela batala, né? Porque a carne grita, né? Se alguém falasse assim, xingasse com você, você queria já puxar o cabelo dela, né? Não que hoje a gente cristã, a gente não é tão, né? Como é que fala? A gente não é tão santa, né? Dá vontade às vezes, mas não, porque quando a gente tem o Espírito Santo nos acalma, o Espírito Santo entra na nossa frente e não deixa a gente cometer burrada, sabe? Assim, de tipo brigar, bater, xingar. Porque a gente, quando a gente faz isso, tá fazendo a vontade da carne, né? Como é que fala? Como o Thales falou, a inimizade, né? A gente quer o quê? Reivindicar, brigar pra ficar, né? Inimigo, imoralidade, impureza, idolatria. Rivalidade, ciúmes, ira, ambição, egoísta, discórdia, partidarismo, inveja, bebedeira e orgias, né? Semelhança a isso. Então a vontade da carne é essa. E a vontade do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo é esse, né? A gente tem que buscar isso. Quando a gente é cristão, a gente tem que buscar os frutos do Espírito Santo, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a amabilidade. A amabilidade é tipo você ter rapidez nas coisas, né? Tipo, bem, sabe? Rapidez. E domínio próprio. Domínio próprio é você se controlar, né? No caso, quando a gente é cristã, a gente tem o Espírito Santo, então se alguém vai te xingar, você fala, ainda bem que eu tenho o Espírito Santo, porque você se segura. Domínio próprio é você se dominar, sabe? Pra não... Pra não... alterar, porque hoje em dia no mundo, o diabo faz isso com as Pessoal muito pessoas. explosivo. Geralmente as pessoas explosivas, o diabo usa isso. E acaba matando, tem gente que mata, sabe assim, por causa de raiva, né? Na hora e depois fala, meu Deus, né? Foi o que eu fiz. Por quê? Porque é a vontade da carne, sabe? O diabo usa a vida da pessoa, o espírito do diabo entra na pessoa, faz ela fazer aquilo e depois ele some, tá? Porque o diabo é assim, ele usa você pra fazer a miséria lá, matar, roubar, fazer tudo que não presta. E ele sai, o espírito do diabo sai, e você que tem que pagar, né? Ele é bem safado, então a gente tem que se controlar, tem que ter discernimento, né? Então por isso que nós cristãos não podemos viver na carne. Porque nós já não somos tentados, se a gente viver na carne já é uma guerra, né, gente? Então se a gente viver na carne, a gente acaba pecando, caindo e fazendo coisas que a gente não deve, né? Então a gente tem que buscar isso aqui, ó. Pedir pra Deus, Deus, me dá os frutos do Espírito, né? Porque quando a gente tem esses frutos, que é o amor, a alegria, a paz, assim, benignidade, bondade, fidelidade, honestidade, domínio próprio, aí a gente é outra pessoa. Tem gente que fala assim com você, tem gente que acha que você é besta, que você é bobo, né? Tipo assim, nossa, mas eu xinguei com ela, ela não fez nada. Já aconteceu com você? Já. Lá no meu trabalho tinha muito levante, ainda bem que Deus me trouxe de lá. Gente! Você era caixa? Eu entrei como atendente, né, que também passava no caixa, Sei, mas tá. cheguei até o cargo de gerente. Ah. Meu, tinha que me Mas entregar levava revoltado, branco, demoniado. Mas é tudo cliente, né? Os clientes, tinha uns que eram amor de pessoas, mas E os tinha os senhorzinhos, mandados, tem os senhorzinhos que é terrível, tinha os né? mandados de... Os velhinhos, Era muito né? Pra arrumar briga Eu tinha muito terrível. levante naquela loja. Meu Deus do céu, os funcionários levantavam, sabe? Ninguém respeitava, não tinha autoridade, tipo assim, você passava a sabe? hora Era e muita respeitava. inveja também. E eu acredito, lá no trabalho eu tinha muito invejada, sabe? As É. pessoas muito invejadas. Funcionário Eu inveja do acredito- outro. Muito invejada. Então, assim, e quantas vezes as pessoas, né? E eu não falava nada. Tipo, se falava nada assim, claro, você não vai ficar tão quieta, mas você não vai rebater com a mesma. Deus fala que a gente tem que amar até o inimigo, então assim, pra amar o inimigo, pra quem não entende, é que a gente tem que ter Deus, né? Tem que ter Espírito Santo, porque você não consegue amar o inimigo se você não for tratado, seu coração, se não tiver tratado dentro de você, né? Sua mente estiver nova.
Então, assim, tem gente que a gente acha que crente é besta, né? Por isso que tem gente que aproveita, né? Mas a gente entra nas mãos de Deus. Você não vai fazer com as suas mãos. Você vai fazer. Porque Deus justifica nós, né? Na palavra de Deus fala que Deus nos justifica. Então, tudo que fizer com você, comigo, tá mexendo é com Deus, porque nós somos filhos de Deus, né? Então a gente entrega tudo nas mãos de Deus. Ó, Deus, eu não posso fazer nada com as minhas mãos. Porque se a gente fizer, a gente vai dar porrada, né? Vai pra cadeia, vai preso. Ah, vai pagar o preço, né? A gente acaba pagando o preço, né? Então, entrega nas mãos de Deus. Sei que às vezes é bem difícil da gente É difícil. falar assim, Deus, nossa, mas aquela pessoa me humilhou, aquela pessoa. Mas também não pode a pessoa apanhar e ficar quieta, né? Claro, se você for xingar assim, Na cara, às vezes o você Espírito aguenta, Santo né? Se usa. te bater. Às vezes o Espírito Santo usa você, sabe? Tipo assim, você fica maior calmo. Quanto mais você fica calmo, a pessoa fica mais revoltada com você, entendeu? Então assim, O inimigo. claro, você não vai ser tão besta, que a gente não é besta, mas tipo, você não vai xingar a pessoa, você não vai entrar no joguinho, porque é isso que Satanás quer, né? Que a gente entra no jogo. Joguinho. Tipo, alguém te xinga, alguém te faz. Pra gerar confusão. Aí você né? fala assim, ó, que Deus te acompanhe, que Deus te ajuda. Aí pessoa... ele fica furioso. Aí a pessoa Ele fica ainda mais fala, brava ainda. É. Porque ela quer que você faça a mesma coisa que ela. É. Entendeu? É desse jeito. Tem você xinga, se altera, né? Verdade. Então é isso mesmo. A gente vai fazer agora, vai falar sobre aprendendo a jejuar. Então, a escolha do jejum é assim, vai depender de como eu tô, né? Fisicamente, às vezes você pode estar doente, você pode tomar algum remédio, Às né? vezes botar anêmica, né, também. Tem que ver, dependendo da situação, como que você tá, né? Aí tem que ver qual tipo de jejum. Então, o jejum, pra gente que é iniciante, sempre tem um, né? No caso, o nosso líder direciona, no seu caso, o Dario é seu líder, né? Então, se você fosse fazer o jejum, você fala, então, Karina, como que eu vou fazer? Como que eu vou começar, né? Porque começar aos poucos. Se for de alimento, eu vou ficar hoje sem comer isso. Tem que ser alguma coisa que você gosta, né? Pode tirar o café, né? Pode. Pãozinho. Pode. Tem que ser o que mais você gosta, Mas é né? mais gostoso, né? Mas aí você começa com uma coisa, Eu gosto mais de começar. café. Pode começar com 2 horas, né? 4 horas, E 8 pãozinho horas. também. Daqui a pouco você tá jejuando 12 horas, 24 horas. Tem gente que passa 3 dias sem comer. Porque isso é um preparo, né? Não é no iniciante, Não é você já vai pessoa, querer ficar 24 horas. Você vai. É um jejum de... tipo de tolo, né? Nossos líderes ficou 3 dias sem comer. Só Eu ainda água. não cheguei, Só mas água. acho que eu já fiz 24 Mas aguentou? horas. Porque Jesus ficou, né? Jesus ficou... Não, foi determinado 3 dias, ele e a Mas pastora. aguentar. É peso, né? Cara, você não come nada. Só o líquido da água. Mais nada, um suquinho, nada. Só água. Você tem que ver, você tem que fazer como que, Deus, vou fazer assim e assim. Ou se você falar, Deus, eu só vou tomar água, eu vou tomar açúcar, aí Não, pode. porque é muito mas coisa 3 dias, Porque- eu acho. É bom pra rir. É que na Pra verdade, emagrecer. é que, como eu falei, no início, Rapidinho. no início, Pessoa fica meio assim, né? pra você ter noção que Jesus ele passou, antes dele reinar, né, o ministério dele, tomar posse do ministério dele, ele foi pro deserto, e lá na Bíblia fala que ele ficou 40 dias comendo o quê? Pão e água. Pão, imagina 40 dias, pão e Eu água. ainda quero fazer esse. 40 dias, tá? 40 Vai dias. ser ruim. Pão e água. Ah, pão e água, porque se for sem nada, não aguenta, né? Mas Mas- Jesus ficou pão e água. Jesus ficou, mas Jesus, não sei, eu acho que ele tinha poder, né? Não sei. Não, Jesus era homem, Jesus ele se Ele era humilhou, ele se era fez de homem, homem, ele não era homem, mas ele se como fez outro, de Ele homem. era homem. Ele era ser humano, de carne e Ele osso, nasceu mas igual eu e você. Só que depois se que ele despediu da morreu glória que ele dele. ressuscitou e virou um Foi. espírito. Que agora ele tá Mas no ele era corpo homem que ele como a era, gente. né, de glória, que ele veio da glória, né? E eu agora acho que ele... ele, tipo assim, depois que ele morreu, ressuscitou. Mas eu acho que antes dele morrer, acho que ele já tinha um dom, né? Não sei. Não, Poder. foi Deus que ajudava ele, Então. sustentava o espírito. Não, ele já tinha. Então, quando a gente tá em jejum, Só a que gente... ressuscitou depois que ele morreu, né? Então, Mas ele já tinha, quando ele... né? Porque Jesus orava demais. A gente tem que... Quando tá em jejum, a gente tem que orar. Porque no jejum a gente se aproxima mais de Deus. A gente fica muito forte espiritualmente, sabe? A gente fica bem perto de Deus mesmo, sabe? E eu imagino que 40 dias de jejum e oração, né, e oração que Jesus fez, ele estava muito forte espiritualmente. Porque quando a gente está forte espiritualmente, você não sente vontade de comer, né? Na verdade. É que quando você começa a fazer, você vai ver. Quando você está muito forte espiritualmente, você nem sente vontade de comer. Então, para Jesus, porque você está se alimentando, o melhor alimento é espiritual, né? O melhor que existe é o alimento espiritual. Quando a gente está alimentado espiritualmente,
pra gente o jejum, tipo, não vai fazer tanta, né? Você não vai sofrer tanto. Só no começo. Só no começo, porque você tá quebrando a vontade da carne. A vontade da carne é você comer, você desistir. Porque a carne grita, aqui na Bíblia fala que o espírito quer dominar a carne quer dominar o espírito, então elas brigam, né? A nossa carne e o espírito, elas brigam, ficam brigando pra quem vai prevalecer. Então a gente tem que dominar isso, né? Então eu acredito que Jesus estava muito forte, principalmente. E Moisés, que passou 40 dias lá no Deserto. monte. Foi no monte. Isso, Menos, 40 com água, dias, só, 40 né? noites. Aqui fala que ele não estava comendo nada, não estava comendo nada. Então ele tava, tipo assim, lá na glória mesmo, lá 100% espírito, né? Ali O ele poder, tava no espírito. manto, viu? Tava bem no manto Jesus lá. ainda passou a pão e água e ele sem nada, né? Ele passou 40 dias, mas depois desceu, né? Falou lá pro pessoal, e depois subiu de novo, ficou mais 40 dias. Então o total foi, Depois acho que foi com a multidão, né? foi 80. Aí deu 80 dias. Ou não? Calma, ele não fez isso, Que ele não. caminhava com a multidão e Deus... Moisés depois foi. O pessoal murmurava, né? E Moisés, quando tava lá em cima, o pessoal embaixo tava fazendo já aqueles negócios de idolatria, né? Então Deus falou: Moisés, desce, porque o povo já tá ali fazendo tudo errado. Esse povo antigamente era engraçado, né? Mas assim, o jejum, ele é muito forte. No início, é claro, como a gente falou, tem que começar aos poucos mesmo. Começar a tirar um alimento, ficar 4 horas, depois você vai ficando 6, sabe? O seu corpo vai acostumando, né? Ou pode tirar, tipo assim, a carne, né? Pode. Comer só arroz, feijão, ovo, assim. Pode tirar a mistura, Pode. né? Pode. Tirar. E sempre faz um Carne. propósito. Pra você, tanto espiritualmente, pode fazer, Deus, eu quero ficar mais forte espiritualmente, quero te aproximar mais de Deus, né? Então, você pode fazer pra sobreviver espiritual. Todas as áreas que você quiser, o jejum, de oração, sabe? É um tempo de humilhação, né? Que a gente se humilha diante de Deus e a gente recebe a vitória. Recebe? A gente vai ler aqui Daniel, que Daniel ficou 21 dias. Foi 21? Porque a gente. Esse de Daniel é bem funk, né? Vamos ler aqui, Daniel 10, né? É 10? 10, do 2 ao 15. Eu vou ler aqui e falar um pouco sobre Daniel. E a gente já se. Tá bom. Daniel 10, que versículo? Deixa eu ver aqui pra analisar. Cadê? Tá procurando? Não. A Bíblia ali é pequenininha. Achei. É capítulo 10, do Passou 2 ao pequenininho? 15. Não, no celular, né? Não, Deixa eu ver se eu acho. Daniel. a bateria tá fraca. Achei. Daniel tá depois de quê? Pelo amor de Deus, que eu não tô achando. Daniel tá Achei. depois de Ezequiel. Ezequiel? Tá depois. Eu nem olho pela letrazinha, eu vou procurando assim, ó. Abre um pouquinho. Porque eu já acostumei assim. E pela letra, não sei. Não acostumei não pela letra. Apesar que acho que é mais fácil, né? Pela letra, né? Deixa eu ler. Bom, naqueles dias, eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada agradável. Vamos começar do primeiro pra gente entender, né? Fala assim, ó, do 10, capítulo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. Uma palavra verdadeira sobre um grande conflito. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Então Deus deu uma visão para Daniel, que ia ter um conflito, que ia ter, né, uma coisa bem punk. E ele entendeu e aí ele teve essa decisão, né. Naqueles dias, eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada agradável, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas. No dia 24 do primeiro mês, eu estava à margem do rio, do grande rio Tigre. Levantei os olhos, olhei e vi um homem vestido de linho e com um cinto de ouro fino de ufaz. Seu corpo era como um berilo e seu rosto como um relâmpago. Seus olhos eram como tochas de fogo e seus braços e seus pés como um brilho de bronze polido. E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão.
Só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Apesar disso, caiu sobre eles um grande temor e eles fugiram para se esconder. Eu fiquei sozinho contemplando a grande visão e senti-me enfraquecido. Meu rosto ficou pálido e não retive força alguma. Entretanto, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo o som das suas palavras, fiquei em transe, com o rosto em terra. Então vi uma mão que me tocou e me levantou. Os meus joelhos e mãos tremiam. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te, pois fui enviado a ti. Depois que ele me disse isso, eu me coloquei em pé tremendo. Coitado. Tem uma visão do anjo, né? Daniel tem uma visão do anjo, ficou todo tremendo. Então ele me disse: não temas, Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E Miguel, um dos maiores príncipes, veio em meu auxílio. E eu os deixei ali com os reis da Pérsia. Para você ver como o jejum tem poder, né? Daniel teve uma visão do que iria acontecer, né? Deus deu uma visão para ele. O que ia acontecer, um conflito que ia acontecer desse rei aí da Pérsia, né? Então ele decidiu entrar em jejum, né? 3 semanas, né? Que a gente fala que o jejum Daniel, a gente não come nada que é animal, né? Só coisas que é vegetal. Nada que vai animal, então praticamente só come feijão, arroz, macarrão, isso foi integral, verduras, frutas. Quando a gente faz uma vez no ano, né? Que a igreja toda faz esse jejum. E por uma causa, claro. Então Daniel, ele fez esse jejum diante de Deus, né? E o anjo, Miguel, ele fala que lá estava tendo resistência, né? Ele fala que Daniel estava tendo resistência daquela oração ser ouvida, daquele milagre acontecer, né? Do que ele estava precisando. Então, teve muita resistência, mas Daniel ficou 21 dias e aqui fala que Deus ouviu a oração de Daniel. Desde o primeiro dia, né? Que fala que ele aplicou o coração. Então, aplicou aquela que a gente estava falando, né? Começa do interior, né? Aquele desejo, aquela vontade do coração mesmo, né? Falar tudo que a gente está sentindo, passando diante de Deus, se humilhar mesmo, né? Então, Daniel fez isso e aí Deus mandou o arcanjo Miguel, né? Que fala que é um dos maiores, né? É um dos maiores príncipes, né? Miguel é arcanjo, né? Miguel é arcanjo, né? E veio falar com Daniel e ele recebeu a vitória dele. Então, pra gente ver a importância do jejum, né? O jejum ele quebra a resistência que nos opõe. Então, pra finalizar, aí a gente tem o jejum sobrenatural, que eu tinha falado, que é o jejum que você não come nada, né? Tem o jejum natural, que é... Não, sobrenatural, que a gente fica sem comer nada, tipo, não come nada, é sobrenatural. Aí tem o jejum natural, que tipo, você não come nenhum alimento e toma só água, ou suco, qualquer coisa, sabe? E tem o parcial, que é esse que a gente faz, né? Às vezes eu tiro uma carne, tiro um arroz, tiro um pão, tiro um café. Esse é o parcial. Aí sempre que for fazer jejum tem que fazer um propósito, né? Diante de Deus. Às vezes o Espírito Santo nos leva a fazer um jejum. Você vai precisar fazer um jejum, né? Você sente que tem que fazer um jejum. Às vezes o Espírito Santo incomoda você fazer um jejum. Ou às vezes você mesmo quer fazer um jejum, né? Eu preciso fazer, você sabe que tem que fazer, né? Então é isso. Essa é a palavra de hoje. E os pedidos de oração. É isso aqui, né? É isso aí mesmo.